Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 91, a morte da primeira diva, Lívia Augusta. Ao longo dos nossos episódios, a gente falou muito sobre a Lívia Drusila, uma mulher extraordinária, pertencente à mais aristocrática e mais orgulhosa família romana, a família Cláudia. E vimos como ela ajudou a moldar o destino de Roma, quando ela se casou em segundas núpcias com um jovem chamado Otaviano. Ele, na época, ainda não era o Augusto, que seria o primeiro imperador de Roma. Nós também acompanhamos como, através de uma sucessão de tragédias dinásticas e mortes prematuras, a herança política do Augusto não passou para os seus descendentes de sangue direto, mas sim para a linhagem da Lívia, através do seu filho Tibério. No episódio em que narramos a morte do Augusto, vimos que a Lívia, agora viúva, agiu nos bastidores com mão de ferro para garantir uma transição de poder pacífico para o seu filho. Só que as relações entre Lívia e Tibério estavam longe de ser um mar de rosas. E foi justamente durante o reinado dele que ela faleceu. Hoje vamos fazer um mergulho na vida e na morte da Lívia Drusila. Para a gente entender o final da Lívia, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Augusto era um homem obcecado não só pelo futuro de Roma, mas pela segurança da sua família e da sua esposa. Ele sabia muito bem que após a sua morte, a Lívia ficaria vulnerável às intrigas palacianas e à hostilidade do Senado. Por isso, no seu testamento, o Augusto fez algo que para nós soa meio bizarro, mas que para o direito romano fazia todo sentido. Ele adotou a própria esposa como filha. Com essa manobra jurídica, a Lívia não apenas mudou de status, mas ela mudou de nome. Ela deixou de ser apenas da família Cláudia e passou a se chamar Júlia Augusta. Ela seria a Augusta, integrando oficialmente a dinastia Juliano-Claudiana. Aliás, só uma curiosidade. Se você olhar a lista dos imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, você não vai ver o Augusto. Ele era só da linha Juliana. Então, o primeiro imperador Júlio-Claudiano vai ser o Tibério. E o Augusto acaba ficando como o único imperador juliano no poder. Só que, ao adotá-la e dar a ela esse título honorífico de Augusta, que significa o Augusto, que foi o título que ele tomou, significa majestoso, venerável, reverenciado. Então a Augusta seria uma mulher majestosa, venerável. Inclusive essa regra dos nomes é comum na Roma Antiga e que gera muitos nomes para nós. As mulheres raramente tinham nomes próprios, mas eles eram nomes masculinos feminilizados. Então a mulher geralmente recebia o nome da família do pai com um A no final. Então o Flávio, a filha seria Flávia, o Luciano, a filha seria Luciana, o Cláudio seria a filha Cláudia, E assim vai os nomes das mulheres. Num dos nossos primeiros episódios, lá atrás, a gente viu como o segundo rei de Roma, o Numa Pompílio, organizou o calendário com feriados religiosos. Só que essa verdadeira divindade política de Roma só vai ganhar força agora, com a deificação dos imperadores. O Júlio César foi o primeiro a ser formalmente deificado, após sua morte. O Augusto seguiu o mesmo caminho, ele foi considerado um deus depois da sua morte. A Lívia também estava na lista para ser imortalizada. Só que o Tibério, como a gente já viu, que nutria um profundo ressentimento pelo controle que a Lívia exercia por ele, no governo dele, e ela tinha mania de lembrá-lo de que ele só era imperador graças a ela. Então, ao fim, quando a Lívia morre, ele veta a deificação dela. Essa deificação só vai acontecer no reinado do Cláudio, que era o neto da Lívia, depois do Calígula. Aliás, o Calígula ele é quem vai participar do enterro da Lívia, porque o Tibério disse que estava muito ocupado com o trabalho e que ele não foi ao enterro da própria mãe. Mais um ponto negativo aí para o Tibério. Para fechar, a gente tem aí a palavra diva, Ela que foi outra palavra, a diva, que ela recebeu após morrer, que significa que a gente usa hoje para cantoras, grandes atrizes e tal, mas nasce aqui. Esse termo diva em latim significa literalmente deusa, ou divindade feminina.
Como a Lívia foi a primeira mulher do Império a alcançar essa apoteose e essa divindade oficial, a gente pode dizer seguramente que a Lívia foi, historicamente, a primeira diva oficial da humanidade. Bom, o Augusto, no seu leito de morte, ele olhou para os seus amigos ao redor e perguntou se ele havia desempenhado bem o seu papel na comédia da vida. E pediu aplausos para sair de cena. Ao sair de cena, sabia que estava morrendo. A Lívia Augusta também desempenhou seu papel com maestria e merece nosso aplauso, garantindo o sangue da sua família governasse o império por gerações. A gente vai ver que na linha Claudiana-Juliana vai estar o Tibério, seguido do Calígula, seguido do Cláudio, seguido do Nero, né? No próximo episódio, por falar nisso, a gente vai entrar finalmente no período sombrio e bizarro do jovem imperador, cujo nome vai se tornar sinônimo de loucura, excessos e tirania, que é o Calígula. A gente se encontra.